Bueno, nos vamos acomodando, así vamos a dar inicio a esta conferencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, un buen día a todos y todas. Buen día a Cecilia Bocchio, buen día a Luis. La verdad que para nosotros es un placer muy grande, digamos, presentar esta primera conferencia en estas segundas jornadas de investigación en políticas educativas. Anoche charlábamos a la noche señalando de que para nosotros esta segunda jornada marca un avance en un conjunto de discusiones de definición del campo, y pensábamos en el marco del comité académico que una de las distintas temáticas que nos interesaba profundizar y avanzar en nuestras discusiones era esta cuestión ligada a los dispositivos y a la evaluación. Entonces, en este sentido, digamos que con acuerdo de todo el comité, la propuesta de hacer esta invitación al profesor Luis Miguel Carvalho, y también un enorme placer de que quien presente y modere esta conferencia sea también nuestra colega y amiga María Cecilia Bocchio. Entonces, si les parece, te damos la coordinación, la moderación a vos, Ceci, Perfecto. y después, bueno, habría un espacio de preguntas. Así que todo el micrófono para Iniciamos. vos. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas, en primer lugar, un agradecimiento, ¿no?, a la Universidad Nacional de Rosario por recibir estas jornadas, al enorme trabajo que ha hecho el equipo de esta universidad, Gabriela, Emilia, Mariano, y a todo el comité organizador de estas jornadas. Tengo el honor de presentar al doctor Luis Miguel Carvalho, y quien nos va a proponer a presentar su conferencia que se titula Evaluaciones internacionales y regulación de la educación basada en resultados. Yo voy a hacer una más que breve presentación de su trayectoria. El doctor Carvalho es profesor catedrático del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. En el año 2014 obtuvo su título, su agregación, que es una instancia difícil de traducir para nosotros en el campo de la política y administración educacional. Ha dirigido investigaciones y participado en numerosos estudios nacionales e internacionales sobre políticas educativas, organizaciones educativas, y ha publicado infinidad de artículos en revistas de prestigio internacional. Es miembro del Consejo Editorial de revistas en el área de educación, en el campo de la educación, de los estudios europeos, y del Journal en Educación Europea y de la revista Educación y Sociedad. Dirigió el área de investigación y enseñanza en políticas educativas y de formación del Instituto de Educación. Actualmente se desempeña como director de este instituto, y coordina el centro de investigación de este Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Tengo que decir que además tengo el honor de haber sido dirigida por él entre el año 2011 y 2014, por tanto es doble el honor de presentarlo y tener la posibilidad de que nos comparta su trabajo de investigación. Muchísimas gracias, Luis.
Muito obrigado, Cecília, pela apresentação tão generosa. Muito bom dia a todos. É com enorme satisfação que participo nestas jornadas de investigação em política educativa. Quero, por isso, começar por agradecer aos organizadores, à Universidade, à revista, à rede, à sociedade. É um convite que a mim me honra muito e que me dá a oportunidade para dialogar com uma audiência académica que muito prezo e à qual, ademais, me ligam passadas e felizes relações de trabalho e de colaboração. Peço desculpa por não me dirigir a voz em castelhano, mas, infelizmente, não estou suficientemente convencido sobre a minha competência para tal, mas, enfim, conto com a vossa proximidade com a língua portuguesa, pelo menos como ela é falada no sul da América. Eu vou utilizar um PowerPoint, portanto, sigo a partir daqui. Este é portanto, o título da minha conferência e eu vou de seguida começar por vos apresentar um sumário desta minha fala de hoje sobre o tema da regulação baseada em resultados e na qual eu darei atenção especial a instrumentos, processos e efeitos relacionados com as avaliações internacionais de larga escala. Eu vou trabalhar hoje estes 3 tópicos principais. Começarei por apresentar a perspectiva a partir da qual abordo o tema de hoje, falando das avaliações internacionais como um objeto, uma matéria pertinente para analisar os processos de multirregulação dos sistemas educativos e, em particular, para acompanhar a intensificação de formas de regulação baseadas em resultados e também com forte presença de uma regulação de natureza transnacional. Na segunda parte da minha apresentação, eu irei destacar 2 interpretações, 2 linhas conclusivas de estudos nos quais tenho participado sobre os efeitos de uma dessas avaliações, concretamente o PISA, dos seus efeitos nos processos de multirregulação. Uma linha interpretativa ou discussão, se quiserem, tem que ver com a existência de mobilizações muito diversas deste tipo de avaliação nos contextos nacionais. E a segunda linha de discussão servir-me-á para notar a existência daquilo que eu designo por efeito de agregação desta avaliação na dinâmica das políticas públicas em vários contextos nacionais. Por último, irei referir-me a algumas das novas formas que a regulação transnacional vem hoje adotando e que vem, de alguma maneira, apoiando a sua sofisticação, a sua ampliação, concentrando-me, porém, numa das formas avaliativas, numa dessas novas formas avaliativas, que hoje, do meu ponto de vista, permite ver o alargamento da agência da OCDE, passando de uma interferência sobre as políticas públicas para uma relação direta com as organizações escolares, com os professores, e trabalhei por isso a avaliação designada por PISA for Schools, PISA para as escolas, ou PISA escolas na designação que toma no Brasil, por exemplo. Vou então começar pelo tema, pela perspectiva que sigo, tentando clarificar por que razão considero as avaliações internacionais como um objeto pertinente para analisar a multirregulação dos sistemas educativos. Vamos dizer, a minha premissa de partida será conhecida por alguns de vós, por certo, e está muito relacionada com um conjunto de desenvolvimentos teóricos que o meu colega João Barroso, fundador da pesquisa
da pesquisa sobre políticas educativas no Instituto de Educação e agora estou jubilado da Universidade de Lisboa. Enfim, eu vou partir desse ponto de vista e parto especialmente da proposição do João Barroso, segundo a qual os sistemas educativos são multirregulados. E com isto ele quis dizer, quer dizer, que as regras que orientam e controlam a ação nos sistemas educativos resultam da interdependência ou das interdependências entre múltiplos atores estatais e não estatais. Interdependências essas que decorrem em múltiplos níveis de ação, do transnacional ao local, passando por níveis nacionais e regionais, e também porque esta multirregulação diz respeito à existência de múltiplas modalidades distintas de sua concretização, umas mais dependentes dos interesses, outras mais dependentes das convenções, umas mais verticalizadas, outras mais horizontalizadas. Deste ponto de vista, que, como vos disse, sigo, os processos de multirregulação não têm, por assim dizer, um imperativo determinado a priori. Um imperativo, seja ele político, ideológico ou de uma agenda global, mas esses processos decorrem da confrontação, da negociação e da recomposição de objetivos e estratégias dos atores políticos ou dos atores que participam na ação pública no sentido mais amplo. E é exatamente a par desta ideia de multirregulação, os nossos estudos tendem a observar as políticas como parte da ação pública, quer dizer, como parte do modo como uma sociedade constrói, qualifica problemas coletivos, dos modos como elabora respostas, conteúdos ou processos para os abordar. Em segundo lugar, e observando já as mudanças ocorridas nos processos de multirregulação ao longo das últimas décadas, nós observamos a emergência de novas formas de intervenção das autoridades públicas, umas mais orientadas para os resultados, outras mais orientadas para a participação dos atores e, em qualquer dos casos, estas novas modalidades fizeram ampliar, aumentar o tipo de instrumentos que são utilizados nos processos políticos, acrescentando àqueles que nós podemos designar como mais tradicionais e orientados para a conformidade dos atores com as regras, muitos outros que passaram nos últimos 20 anos a fazer parte das nossas vidas, os estándares, os contratos, as boas práticas e, o que mais me interessa hoje, as avaliações. Ora, o que eu designo aqui por regulação baseada nos resultados corresponde precisamente a uma dessas modalidades de regulação, uma forma que se caracteriza por tomar os resultados como um valor central da política, por ser realizada com base em resultados e por visar efeitos próprios, sejam eles políticos, organizacionais ou profissionais. Para apenas dar um exemplo, em Portugal, a expansão do recurso às formas avaliativas, desde finais da década de 90 do século passado, deu origem ao que eu posso designar por um mosaico complexo de instrumentos e de atores que estão identificados nesta figura, e que são instrumentos que se centram sobretudo nas escolas ou no sistema educativo. Deste mosaico que estou a falar, fazem parte as avaliações standardizadas dos alunos, sumativas ou formativas nos seus fins, a avaliação externa das escolas, conduzida pelo Estado, de um modo sistemático em Portugal desde 2003, 2006, os rankings escolares, que são produzidos pela imprensa escrita desde 2001, e ainda os indicadores de desempenho que vêm sendo criados, que vêm sendo utilizados
sobretudo ao longo da última década, quer por organizações de filantropia, quer por órgãos do Estado, e que os utilizam para monitorar vários programas nacionais na área da educação. E, claro, fazem também parte deste mosaico as avaliações internacionais de larga escala, entre as quais vem pontificando o programa da OCDE, o programa PISA da OCDE. Esta extensa gama de formas avaliativas vem, como está referido na figura, sendo promovida por atores estatais e não estatais e vem envolvendo frequentemente também a mobilização de especialistas, estejam eles situados claramente no campo da academia ou em campos próximos ao campo da academia. Este conjunto de avaliações têm sido por nós estudadas como instrumentos que organizam relações de poder, que organizam as relações de poder entre uma autoridade e aqueles, claro, a quem elas se dirigem. Portanto, as avaliações, do modo como nós as abordamos habitualmente, têm propriedades políticas. Designadamente, elas aumentam a pressão competitiva nos sistemas educacionais e introduzem um racional específico de regulação. E eu gostaria de destacar isto, quer dizer, elas introduzem uma forma particular de pensar que não visa já a procura da conformidade dos atores perante a lei, perante a norma, mas que procura, mais do que isso, procura mudar a maneira como os atores se ajustam aos seus contextos, observam problemas e se sentem responsáveis por resolvê-los. A intensificação desta regulação baseada em resultados, e especialmente da avaliação, fazem-me aqui retomar o ensaio do sociólogo Danilo Martuchelli sobre a avaliação enquanto filosofia de governo. Concretamente, quando ele refere que a avaliação assume hoje a forma de um singular híbrido histórico. Um singular híbrido histórico reúne dois modos de governo há muito percebidos como distintos. Aquele que faz da concorrência de mercado o princípio central de orientação da realidade social e o outro que conceitua o Estado como principal motor das nossas sociedades. E citando Martuchelli, para reforçar a ideia, diz ele, no lugar desta velha oposição, surge toda uma série de novas formas possíveis do que se poderia chamar de darwinismo competitivo, ora sob estímulo do Estado, ora sob vigilância do Estado. Será, portanto, nesta condição que as avaliações do desempenho são hoje já parte de uma crença coletiva no campo educativo relativamente ao modo como os nossos sistemas escolares e os nossos atores podem ser coordenados, podem ser controlados nas suas ações. Ainda para concluir a minha perspectiva de partida, quero apenas lembrar que, a par da intensificação desta regulação baseada em resultados, tem vindo a ocorrer uma intensificação da regulação transnacional com o recurso ao que se pode designar por conhecimento policial, expertise em educação, e assim nós temos vindo assistindo à multiplicação do uso de instrumentos baseados no conhecimento, no qual se incluem, claro, as avaliações internacionais e ainda auditorias, peer reviews ou boas práticas, e temos vindo assistindo também a uma mais evidente presença de processos de coordenação e controle sob a égide de agências internacionais. Na verdade, a presença mais intensa deste tipo de conhecimento, deste tipo de expertise nos processos de regulação pode ser, em parte, compreendido exatamente por causa da intervenção de muitas destas organizações internacionais, as quais, por não poderem agir através de instrumentos legais ou financeiros, o fazem fundamentalmente através de dados, de informação, conhecimento. No caso da OCDE, desde a década de 90, que esta vem atingindo as políticas nacionais,
quer como criadora e legitimadora de ideias sobre educação, e, portanto, quer como estabelecendo regras, quer como organizadora de contextos de interação cooperativa e competitiva entre os Estados, para isso recorrendo mais e mais à comparação entre países apoiada em avaliações internacionais e, portanto, completando este ciclo de estabelecimento de regras complementada por agendas que são depois monitorizadas através destes dispositivos de natureza avaliativa. E, por isso, a avaliação internacional PISA, penso eu, que ilustra muito bem a ativação de modos de intervenção que vários autores têm designado como modos de intervenção soft, são assentes na criação de contextos para a reflexão sobre a educação, na criação da agenda para a política educativa e na monitorização da concretização dessa agenda. Este é o ponto de vista parto, e a partir deste ponto de vista que abraço a questão seguinte e que basicamente procura responder a uma questão, e essa questão é: o que é que ocorre quando produtos, ideias, os números que o PISA transporta consigo, o que ocorre quando eles entram em contacto com os contextos nacionais. E aqui irei, por isso, dar atenção àquilo que sabemos sobre os efeitos desta avaliação internacional na dinâmica das políticas educativas nacionais e destacando as tais duas linhas interpretativas que os referi há pouco e que são aparentemente paradoxais. Por um lado, nós percebemos que são diversas e, por vezes, mesmo opostas as mobilizações que são feitas do instrumento e dos seus resultados. Por outro lado, o PISA parece ter criado um efeito de agregação na dinâmica das políticas públicas nacionais. Eu começaria então por notar que o PISA está hoje já a funcionar desde há mais de uma década como uma base para a criação de benchmarks em educação e para a monitorização dos sistemas escolares. Por exemplo, a figura que está à vossa esquerda evoca exatamente a presença dos benchmarks PISA na Comissão Europeia, aí fixando metas relativas ao desempenho dos jovens europeus de 15 anos nos testes PISA de leitura, de matemática e da ciência. Mas sabemos também da inscrição dos resultados do PISA já em metas, em indicadores de desempenho nacionais, como sejam a posição do país no ranking PISA, a pontuação obtida pelo país do PISA, entre muitos outros. Uma segunda manifestação da presença desta avaliação nas políticas nacionais respeita ao uso do mesmo na legitimação de políticas concretas ou de reformas educativas no sentido até mais amplo, assim como na construção ou validação de ideais, projeções, narrativas sobre a educação e a possibilidade de mudança em educação. Uma terceira expressão interessante diz respeito à redefinição das sociedades que são tomadas como referentes para a problematização ou para a problematização ou para a preconização política a nível nacional, e a figura central do slide mostra como, partindo dos resultados alcançados no PISA, se derivam os bons alunos a conhecer e a seguir, os do topo da tabela, os que melhoram os resultados ou os que tiram mais e melhores lições para a política a partir dos resultados. E, finalmente, a literatura observa também o uso dos resultados, o uso informativo dos resultados, mostrando, aliás, discrepâncias acerca da qualidade desse uso informacional dado ao PISA pelos decisores políticos. A uns serve fundamentalmente para evidenciar a necessidade de respostas políticas a problemas já existentes, a outros como uma espécie de um upgrade informacional que os permite ficar a par das mudanças no setor sobre o qual intervêm,
e a outros mais crentes ou mais praticantes da chamada Evidence-Based Policy, servirá mesmo para guiar a racionalização da vida política. Eu gostaria agora de destacar uma análise mais recente, com base no trabalho conduzido pela Iris Santos, que fez o seu doutoramento connosco e na Universidade de Tampere, na Finlândia, e que neste trabalho mostra os efeitos decorrentes do tratamento mediático que é recorrentemente dado ao inquérito PISA e aos seus resultados. Eu resumiria esses efeitos numa ideia, a ideia da cristalização do debate sobre a qualidade da escola em torno dos resultados. Efetivamente, a utilização das referências ao PISA na comunicação social escrita em Portugal mostra os efeitos mediáticos de tematização e de framing das dinâmicas das políticas, operando uma espécie de um mecanismo de dupla redução da complexidade educacional. Ou seja, os debates limitam a discussão sobre educação a 4 temas principais, como podem ver na figura, a saber, desempenho dos alunos nos testes, comparações com países da OCDE, ambos estes temas induzidos pela natureza do teste, mas ainda levam, ou são, a estes adicionam discussões e debates sobre qualificações, competências e trabalho dos professores e ainda as discussões sobre os elogios ou as culpas que no seu conjunto interpelam importantes atores do sistema escolar, os políticos, os professores e os estudantes. E, efetivamente, também as interseções entre os contextos global, nacional e local da educação. O trabalho da Iris, que aqui trago, permite ainda perceber que esta tematização cria uma realidade educacional relativamente estreita, ademais porque as matérias de discussão são depois filtradas de acordo com a agenda e os pontos de vista ideológicos dos que escrevem os editoriais e dos que são, digamos assim, autorizados a participar no debate nos média enquanto autores de artigos de opinião. A tudo aquilo que aludi no slide anterior, toda a multiplicidade de usos, se associam recepções de resultados com intensidades que são muito diferentes. Em alguns casos, indiferença, noutros casos, choque, noutros casos, a autopromoção nacional. Já vimos um pouco de tudo em Portugal. Sabe-se também que os resultados são alvos de apreciações muito distintas, com respostas muito contrastantes, quer relativamente à identificação de a quem se podem atribuir os progressos ou as falhas, ou a quem se pode atribuir o progresso ou a falha notada no sistema educativo. Enfim, este conjunto de observações muito variadas mostram que o PISA é reinterpretado e, portanto, que os contextos dessa apropriação contam também na determinação dos próprios efeitos do PISA. Os contextos contam, como eu refiro neste slide. Contam, por um lado, aspectos que são mais próprios da conjuntura política, seja a existência ou não de esforços reformistas em curso, as dinâmicas conjunturais e as consequentes necessidades de ativar ou bloquear problemas ou soluções que se podem colar aos resultados, e conta também o grau de mediatização que a comunicação social dá a estes resultados. Mas haverá também outro tipo de fatores, de outro tipo de natureza, que eu vou designar pela expressão de fatores culturais, que são fatores a considerar. Uns têm uma relação com o conhecimento educacional existente, melhor dizendo, com as tradições de avaliação educacional que existem em cada país, ora na academia, ora nas próprias estruturas da administração de educação. E, sobretudo, as disposições que essas tradições têm face às avaliações internacionais, considerando-as ou não como recursos válidos e sendo capazes ou não de as utilizar como recursos válidos. Há, depois, naturalmente, outros fatores relacionados mais com a cultura política e com a orientação dos decisores políticos
face à adoção de políticas baseadas em evidência. Ora, do meu ponto de vista, toda a variabilidade que acabo de referir não será tanto um sinal da fraqueza, mas mais um sinal da força do PISA como um instrumento de regulação. E eu digo isto exatamente porque essas diferenças, divergências no uso dado ao PISA coexistem com uma espécie de uma convergência para o uso do PISA, quer para escrutinar, quer para propor políticas. O poder do PISA reside então, como escrevo aqui, e retomando os trabalhos de Lascumi e de Galé sobre a instrumentação da ação pública, este poder reside neste efeito de agregação que nós percebemos quando as controvérsias, as disputas interpretativas sobre os resultados, as discussões sobre as soluções para os problemas da educação são feitas em compromisso com esta avaliação internacional e debaixo da percepção de que ela é uma fonte natural e inevitável para mobilizar no debate e na proposição das políticas. A citação que podem ler é uma citação de um antigo ministro da Educação portuguesa, no caso, tratava-se de uma ministra, de um partido de centro-esquerda, mostra, parece-me bem, como a combinação de números, de posições relativas dos países num espaço competitivo mundial, induz a responsabilização dos atores políticos nacionais. Mas mostra igualmente, e esse é o ponto que eu gostaria de destacar, que o PISA não opera apenas com o poder da culpa, para retomar uma expressão antiga de Roland Barthes, não é apenas com o poder da culpa que ele opera, mas a descensa, sobretudo, no poder da esperança que cria quanto à possibilidade de reforma da educação, e uma reforma da educação conduzida pelo sistema político e legitimada num conhecimento que é tido como especializado, independente e universal. Esta naturalização do PISA envolve, portanto, a aceitação de um conjunto de dogmas relativamente ao governo da educação. Deixem-me tentar ser um bocadinho mais claro. A aceitação desta prática de mútua vigilância como uma prática apropriada de administração do social coloca os políticos num exercício repetido de mútua observação, num espaço que percebem como um espaço competitivo mundial que é reavaliado a cada 3 anos. Mas esta localização da reflexão neste espaço de tempo faz com que o PISA desenvolva simultaneamente uma intervenção sobre o modo como a educação é percebida e é julgada. Porque este espaço não é um espaço de países, mas um espaço no qual estes são exibidos em função de categorias específicas de percepção e de julgamento que são fixadas, evidentemente, pela OCDE, confrontando desempenhos e custos, conhecimento escolar ou conhecimento útil para a vida real, sistemas políticos com culturas de apoio versus sistemas políticos com culturas abertas ao desafio, para seguir os termos da OCDE, mas também fixando uma agenda que conhecemos para a intervenção política em torno de um conjunto de tópicos que têm sido centrais, da autonomia das escolas e da accountability, do reforço da livre escolha e da diversificação das ofertas educativas. E, de facto, mais do que determinar diretamente as políticas a seguir, através do PISA, a OCDE estabelece este quadro mais geral de possibilidades e de expectativas para as políticas nacionais, estabelecendo, portanto, limites para as mesmas. É nesta qualidade de metapolítica, conforme já foi muito bem notado pelo Roger Dale e a Susan Robertson, é através desta qualidade de metapolítica que o PISA interferirá diretamente com as políticas e indiretamente sobre as organizações educativas. E eu entro agora numa terceira e última parte, onde quero dar atenção a uma nova forma de tomada pela regulação transnacional
no contexto do programa PISA e que vem, de certa maneira, suportando a sua ampliação e a sua sofisticação e, digamos assim, uma passagem de uma interferência direta sobre as políticas para uma interferência direta sobre as organizações educativas. Esta forma que eu estou a referir é o PISA para as escolas, que eu procurarei enquadrar de seguida, mas de enquadrar no quadro de processos um pouco mais amplos e que são processos onde nós podemos identificar a intensificação e a sofisticação da intervenção da OCDE na regulação de educação por meio de modalidades de difusão, de intercâmbio e de produção de conhecimento. Relativamente à difusão, eu chamo a atenção para a ampliação da variedade de produtos que a OCDE vem gerando para audiências muito diversas, vídeos, relatórios, sínteses, bases de dados interativas, e nestas eu destacaria a plataforma Education GPS, Educação GPS, um portal de dados de acesso aberto que permite aos seus utilizadores interagir e manipular conjuntos de dados em larga escala a partir dos testes e das pesquisas internacionais da OCDE, uma plataforma que tem sido exemplarmente estudada, por exemplo, por Ben Williamson, da Universidade de Stirling, como uma evidência dos processos de digitalização da governança educacional. No segundo caso, eu destacaria as intervenções da OCDE no sentido do alargamento dos atores que põem interação através do PISA e de outros estudos da OCDE e que se concretizam, por exemplo, nas cimeiras com políticos, peritos e sindicalistas ou com programas de formação online para professores. E a terceira forma de expansão a que eu queria aludir e sobre a qual me quero concentrar processa-se ou decorre da criação de novos inquéritos PISA. Uma dessas formas, que muitos de vocês conhecem, é o PISA para o desenvolvimento, que se dirige a países de rendimentos baixos e médios e que obteve compromisso de um punhado de países na América Latina, na África e na Ásia. Outra é o PISA Based Test for Schools, na sua designação original, PISA para as escolas, e que tem sido intensamente estudada pelo australiano Stephen Lewis, cujo livro de 2020, com o título PISA Policy and the OECD, constitui principal obra de referência para a investigação sobre esta matéria. E é sobre esta inquirição relativamente nova, que eu irei falar um pouco mais nesta última parte da minha intervenção. O que é este PISA for Schools? Muito sucintamente, trata-se de um conjunto de testes semelhantes aos usados no inquérito PISA, porém, testes que são aplicados diretamente em escolas que contratualizam a sua aplicação, de modo a produzir conhecimento sobre cada escola e conhecimento que é desenvolvido a cada escola. E não já, como o PISA, um teste aplicado em escolas de um país, de modo a avaliar o sistema educativo e a produzir conhecimento sobre o sistema educativo. Este PISA for Schools foi iniciado há cerca de 10 anos, envolve atualmente 15 países, para verem a diversidade, países como a Austrália, o Brasil, a China, Colômbia, Japão, Portugal, Rússia, Espanha, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos da América, para enfim, vos dar conta da pluralidade de regiões e culturas atingidas por esta nova forma. No caso do Brasil, ele vem sendo designado PISA para escolas e a sua implementação mostra bem o papel da filantropia na regulação baseada em resultados, sendo sublinhar dois aspectos que eu retiro de um trabalho que escrevi recentemente com a minha colega Dalila Oliveira de Minas Gerais. Em primeiro lugar, o papel de uma fundação, da Fundação Lehman, na introdução do PISA de escolas no Brasil, sob uma expectativa concreta, a expectativa de gerar efeito de benchmarkings e de afirmação de uma visão utilitarista da educação,
propondo, enfim, uma educação centrada no aprender. Em segundo lugar, a observação de que este argumentário se vem, de alguma maneira, institucionalizando, e isso se observa quer nas justificações que são dadas por aqueles que têm vindo a trabalhar em torno da promulgação do PISA para as escolas, como os responsáveis técnico-científicos, os políticos estaduais e organismos do ensino privado que participam também nesta experiência de aplicação desta prova avaliativa às escolas. Em Portugal, o cenário, sendo parecido, tem diferenças. Diferenças que são importantes reter. Em Portugal, este PISA for Schools chama-se PISA para município. PISA para municípios. O nome, por si só, indica a intenção de que venha a ser utilizado, que seja utilizado como um meio para fomentar políticas educativas locais orientadas pelos resultados. Como quase 15% dos municípios portugueses estão envolvidos neste programa, e estando para muito breve a publicação dos primeiros relatórios, nós iniciámos uma linha de estudos aqui no Instituto, coordenada pela minha colega Estela Costa, exatamente sobre a relação que esta ferramenta pode ter com a emergência de novas culturas educativas e de novos etos de governo locais. A nossa hipótese, que iremos trabalhar nos próximos anos, é que a introdução desta ferramenta irá acelerar um etos competitivo, um etos no qual o pensamento sobre o local, sobre a relação da educação com o espaço local, irá ser inscrita numa outra geografia, num espaço mais amplo de comparação internacional e, como tal, autorizando uma avaliação internacional como uma ferramenta válida para influir, determinar políticas e práticas educativas locais e nos estabelecimentos de ensino e no trabalho dos professores. Já existem publicações, enfim, investigações publicadas sobre o PISA for Schools em países anglófonos, sobretudo, e essas investigações permitem já perceber a adesão das escolas a esta avaliação em função de diferentes tipos de fatores, dos quais eu vou apenas destacar dois. O primeiro é o uso informacional destas avaliações. As escolas esperam ter acesso a dados e a conhecimento sobre a sua performance e sobre os fatores que explicam a sua performance, esperam ter acesso a propostas de boas práticas e esperam aumentar a sua capacidade de partilha de conhecimento e de recursos com outras escolas. Os estudos realizados no contexto norte-americano mostram que os resultados, enfim, que os relatórios que são feitos com os resultados dos testes e que são entregues a cada escola, fornecem, de facto, abundantes gráficos e tabelas representando os dados específicos das escolas sobre o desempenho dos alunos. E isso acontece. Contudo, os relatórios são idênticos para todas as escolas participantes no que diz respeito às melhores práticas que, no final, são recomendadas. E não apresentam informações que permitam conhecer o contexto específico de cada escola, por exemplo, para entender porque são qualificadas como tendo baixo ou alto desempenho. Ou seja, com o desejo de informar a decisão local, convive um certo equívoco, que é o equívoco que é possível que todas as escolas possam beneficiar das mesmas lições que a OCDE valida como soluções a seguir a partir dos estudos de larga escala. Este ponto de vista tenderá necessariamente a minimizar o papel da organização escolar e do local e a ignorar os fatores não educacionais que, como todos sabemos, contam para determinar, ou mais contam até para determinar o desempenho dos estudantes quando são submetidos a qualquer prova de natureza standardizada. O segundo uso que eu quero referir tem que ver com uma expectativa que as escolas e os seus dirigentes têm relativa à possibilidade de utilizar esses resultados de uma forma regulatória, isto é, de forma a poder introduzir coordenação, orientação e controle no trabalho das suas escolas. Um uso que é observável nas expectativas que eles apresentam no sentido de legitimar mudanças locais em função das evidências e das medidas quantificadas
ou ainda numa curiosa expectativa e que é a de se apresentarem publicamente como escolas orientadas por estándares de qualidade mundial, fomentando, portanto, uma lógica de certificação externa de qualidade como uma espécie de modalidade de regulação da oferta e da procura escolar. Eu gostaria de terminar fazendo um exercício especulativo sobre esta dimensão regulatória do PISA. Não a partir daquilo que esperam as escolas, mas a partir de um cenário que coloca todos os atores envolvidos no PISA for Schools em relação. Para dizer, em primeiro lugar, que a emergência e a eventual consolidação deste inquérito dirigido às escolas configura certamente uma intensificação dos processos de multirregulação da educação, com o reforço do protagonismo e da influência da regulação transnacional sobre a regulação feita pelas autoridades públicas nacionais. Em primeiro lugar, o PISA for Schools, o PISA para escolas, permite à OCDE um alargamento do seu espaço de observação e influência sobre as atividades educativas, estabelecendo, como se percebe, relações diretas com as escolas e podendo fazer chegar as suas evoluções aos atores e aos processos de governo e de gestão das escolas. Em segundo lugar, o programa ativa a presença nos processos de regulação de um conjunto significativo de atores não estatais, as organizações de filantropia e outras organizações sem fins lucrativos que financiam o programa e as escolas, mas também organizações multinacionais e nacionais ligadas ao comércio educativo, nomeadamente ligadas ao setor dos médicos, ou ainda a organizações públicas ou privadas da área da investigação e da formação, que são acreditadas pela OCDE para gerir o processo de teste em cada um dos países. Em conjunto, nós observamos que se reforça o peso da participação nos processos de regulação do trabalho docente e da gestão escolar de atores que estão situados fora das esferas governamentais e da administração, mas indiretamente, claro, um aumento da presença da OCDE como agente de coordenação e de controle. Em terceiro lugar, chamaria a atenção para o facto de que a inscrição de cada uma das escolas envolvidas numa putativa rede de escolas reunida em torno de dados, representações educativas veiculadas pela OCDE, pode efetivamente facilitar a presença nas escolas de orientações que, não sendo submetidas aos padrões nacionais, podem até ser argumentadas e exigidas em função da sua aproximação a um cânone universal. Neste âmbito, os resultados dos testes podem até constituir um recurso para as escolas na disputa pela sua autonomia face à autoridade pública. Mas não deixa, por isso, de ser uma relação construída a partir de uma nova heteronomia. Não é de autonomia que estamos a falar, é de uma nova heteronomia e uma nova dependência, já não em relação ao Estado, mas agora diretamente de organizações periciais. Uma heteronomia que se integra num fenómeno mais amplo, penso eu, do reforço do papel dos especialistas e das chamadas políticas baseadas em evidências. E para concluir, parece-me que toda esta configuração, ou de toda esta nova configuração de relações possíveis, sobressai centralidade e capacidade de intermediação da OCDE, que, como veem, idealiza, agrega atores e supervisiona o programa. Independentemente de quem vai ganhar ou quem vai perder, creio que o ponto essencial sobre o qual poderíamos pensar é o seguinte, e com isto vou mesmo terminar. Esse ponto é o seguinte: através de uma promessa, da promessa de que é possível mudar as realidades escolares em função daquilo que os peritos determinam como sendo o que funciona a partir de uma prova ou dos resultados de uma prova de 1 ou 2 horas, através desta promessa se está a construir ou se constroem espaços reais no qual quantitativos cada vez maiores de pessoas trocam recursos materiais, informacionais e também simbólicos, como o status e a reputação das escolas. Em torno desta promessa, ou através desta promessa, desta crença ou deste equívoco,
se constrói um espaço no qual se põe em circulação e se legitimam modos específicos de definir o que é a realidade educativa e como deve ser a escola governada. De certo modo, nós reencontramos aqui o argumento do PISA como metapolítica, porém agora aplicada aos contextos da prática educativa e não apenas aos contextos onde se fazem os textos políticos. Esta será, por isso, mais uma zona de interdependências a considerar na regulação dos sistemas educativos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo convite e pela paciência em escutar-me e em escutar-me ainda por cima em língua portuguesa. Obrigado a todos e fico à disposição para eventuais diálogos que queiram ter e na medida do tempo que possamos ter para isso. Obrigado e mais uma vez obrigado aos organizadores pelo convite. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, desde la comisión organizadora tenemos algunas preguntas que te he compartido recién por nuestro Zoom. Si quieres, podemos empezar por allí, mientras tanto las preguntas que hagan los que estén presentes en Rosario. Una primera pregunta tiene el sentido de aprofundar un poco en el enfoque teórico y metodológico que vienes trabajando, y se refirió a la evaluación, a PISA, como un analizador de procesos de multirregulación. ¿Qué otros instrumentos de multirregulación de los sistemas educativos crees que son centrales actualmente en la experiencia europea, ¿no? Recién un poco también nos hablaste de las buenas prácticas, pero si puedes profundizar un poco en eso. Sim, queres colocar-me mais questões ou talvez... Sí, quizás y puedes hacer una respuesta un poco más general. Muy bien. La segunda pregunta, en el marco del proyecto de investigación europeo Novonpol, publicó resultados de investigación sobre el PISA en un libro titulado Spelio du Perito, Espejo de Perito. ¿Podría compartir la historia detrás del título de ese libro? La tercera, dice, en el caso de PISA... Desculpa, tens que repetir a pergunta porque eu não consegui entender bem a pergunta que era. Ok. A segunda pergunta. Sí. Si puede compartir la historia detrás del título del libro El espejo del perito, o Spelio du Perito. ¿Cómo se llegó a construir el título de ese libro? Ok. Sí. La tercera es sobre PISA for Schools. ¿Qué cambia? La pregunta es, ¿qué cambia en el discurso que legitima esta política como instrumento de regulación? ¿Qué cambia con respecto a las versiones previas de PISA, ¿no? ¿Qué cambia en el PISA for Schools a nivel discursivo? Y la última de las preguntas que avanzamos desde la comisión es, si podrías decirnos qué características tienen los sistemas educativos que de alguna forma han resistido a PISA, ¿no? Han resistido a participar o a usar de una determinada forma los resultados de PISA, y qué consecuencias ha tenido esa resistencia. Hasta ahí estamos. Okay.
Bom, começando por aquela que talvez seja mais fácil mas, de responder de imediato, mas talvez menos interessante, o título, o espelho do perito, foi escolhido por ser uma expressão que eu retirei de uma entrevista que conduzi já há alguns anos ao responsável na OCDE pelo desenvolvimento do PISA, o André Schleicher, que tem uma posição de grande relevância na direção do setor educativo da OCDE, e que nessa entrevista se apresentou a si próprio, ou melhor, apresentou o inquérito PISA como um espelho. A ideia dele era que os resultados do PISA são um espelho da realidade dos sistemas educativos, e sendo um espelho gerado a partir de uma organização que é conhecida e reconhecida pela investigação como uma organização pericial, uma organização que opera largamente a partir de um conhecimento que é percebido internacionalmente como reunindo características de validade, de fidelidade e até por alguns até de alguma universalidade. Daí resultou este termo, o espelho do perito, exatamente porque essa é a forma como a OCDE se procura apresentar a si própria, com esta avaliação internacional, como algo que dá um retrato muito nítido, claro, limpo, de convenções ou de interesses da realidade educativa. Esse é sempre o ponto de partida, a partir do qual as organizações desta natureza intervêm, da sua neutralidade relativamente a convenções e a interesses. E é interessante ver também que esse tipo de expressão é retomada por alguns atores políticos, como é o caso que eu, aliás, utilizei na apresentação de hoje, de uma ministra da Educação portuguesa da década anterior, que exatamente enfim, legitimava a visão da OCDE, dizendo que se sentia a olhar o espelho cada vez que consultava os dados e os resultados. Isso é o que vem isso é o que explica a utilização dessa expressão. Evidentemente que o livro tenta ser um pouco uma releitura do que pode ser o espelho e, portanto, tenta mostrar o modo como esse espelho, pelo contrário, é baseado em pontos de vista particulares relativamente ao conhecimento, relativamente a aspectos de natureza ideológica, cultural e política e outros. Eu acho que nós, analisadores dos processos de multirregulação, aquilo que nós precisamos de ter de um fenómeno, digamos assim, ou precisamos de notar, observar um fenómeno ou um objeto para dizer que ele pode ser analisador de processos de multirregulação, tem a ver exatamente com a complexidade, por um lado, dos atores que estão presentes na criação, circulação e uso desse tipo de instrumento ou de objeto, que esses atores se têm espaços de intervenção a níveis de intervenção diferenciados, sejam eles níveis de intervenção diferenciados de uma forma escalar, como o João Barroso e outros costumam utilizar, dos níveis transnacional, nacional, regional, local, sejam níveis diferenciados de um ponto de vista sectorial, por exemplo, diferentes subsistemas do sistema social, por exemplo, o setor da educação, o setor da saúde, o setor da justiça. Podemos também constituir algo como objeto de análise de multirregulação a partir da presença desses outros tipos de contextos e depois do tipo da variedade
de ferramentas específicas que a cada um deles pode estar utilizado. Portanto, não há os critérios, digamos assim, para determinar se um instrumento ou não é um analisador da multiplicação, tem a ver com o próprio conceito de multiplicação e o que é que ele implica enquanto representação de uma realidade. Nós temos utilizado, por exemplo, um conjunto de programas ligados à digitalização da educação e à digitalização do governo e da gestão dos sistemas educativos, por exemplo. Temos utilizado recentemente, particularmente a minha colega Sofia Viseu tem trabalhado isso em torno da compreensão da emergência da filantropia e dos think tanks nos processos de regulação do sistema educativo em Portugal. E tem exatamente feito isso a partir de um conjunto de ferramentas, que são ferramentas ligadas à digitalização dos processos de gestão ou ainda a programas educativos que são desenvolvidos pelas filantropias e em cuja concepção, implementação e processos de reflexão que são criados ao seu redor, há esta confluência e esta relação e estas relações de poder entre diferentes níveis e diferentes tipos de atores. O PISA for Schools não me parece que traga nada de novo do ponto de vista, nem do ponto de vista do discurso sobre o que deve ser a educação, nem sobre o ponto de vista relativo ao modo como a educação deve ser administrada em diferentes sistemas. Tem de novidade esta possibilidade de que este discurso se instale diretamente nos contextos de ação. E isso é que eu acho que é o mais significativo. Hoje em dia, os nossos professores, os nossos diretores sofrem uma influência indireta deste tipo de discurso, deste tipo de instrumentação. Eventualmente, porque um conjunto de programas nacionais ou porque um conjunto de avaliações nacionais incorporam este tipo de retórica, incorporam este tipo de visão e de representação da realidade, e ela chega indiretamente às escolas. Outra coisa é as escolas poderem ou terem uma relação direta com a informação que é gerada por estas instâncias e um acesso direto a este conjunto de propostas práticas. E aqui as diferenças do efeito discursivo podem vir a ser mais evidentes, mais rápidas, e, portanto, se há aqui alguma alteração, nesta alteração de escala, é a possibilidade de uma penetração mais rápida deste universo discursivo no universo discursivo das escolas e da profissão. Ainda que, como sabes, a intervenção da OCDE procure, de outras formas, alargar o leque dos atores com os quais se relaciona. E esse é um fenómeno, curiosamente, o próprio André Schleicher, quando eu conversei com ele, fiz a entrevista para a investigação há mais de 10 anos atrás, me referia a essa ambição de passar de uma relação que é uma relação fundamentalmente estabelecida com, enfim, o sistema político e os altos quadros da administração dos sistemas educativos para outros atores, o mais possível, atores próximos dos contextos práticos. E, portanto, por exemplo, nas conferências que eu referi no Summit da Profissão Docente, que é um fórum criado a partir dos resultados do PISA e dos resultados do TALIS, portanto, combina dois instrumentos, duas inquirições. Os debates são feitos mobilizando não apenas os responsáveis políticos nacionais
e os experts, mas também os sindicatos. Essa é uma área através da qual este universo discursivo, esta forma de entender a realidade educativa, se vai, digamos assim, ampliando e sofisticando nas formas. Portanto, há aqui não me parece que haja uma grande mudança do ponto de vista do discurso sobre a escola, sobre o governo na escola. Há, assim, uma espécie de uma intensificação e de uma ampliação dos alvos que são atingidos por esse discurso. E a última pergunta era sobre a resistência. Eu nunca fiz nenhum estudo, nem tenho conhecimentos de estudos onde se possa dizer que há uma resistência dos sistemas relativamente ao PISA. Aquilo que eu posso dizer é que no mesmo sistema educativo nacional nós podemos observar um conjunto de formas relativamente diferenciadas de mobilizar os resultados e que elas podem mudar em função de fatores que têm a ver com a conjuntura política, por exemplo, é muito nítido, ou, por exemplo, com a orientação editorial de meios de comunicação social. Em função disso, nós podemos perceber que há diferentes tipos, digamos assim, de gradações ou de intensidades. No entanto, em países que estão inscritos no programa PISA desde o início, aquilo que me parece evidente é que nem o debate público, nem os processos de coordenação das políticas passam hoje sem a sua invocação ou a sua mobilização, nem que seja de uma forma retórica. Isso parece-me um ponto assente. Também parece um ponto assente que uma eventual resistência ao PISA se tem diluído ao longo do tempo, porque aquilo que nós observamos foi uma expansão de quantidade de países ou de regiões, enfim, em alguns casos são regiões, que aderiram a esta prova e, portanto, não sou capaz de identificar, não conheço, não trabalhei, não investiguei e não conheço investigação que nos mostre essas formas digamos assim, de resistência. Há diferentes graus de mobilização, de uso deste tipo de ferramenta. Falar de resistência a estas formas de avaliação também não me parece que seja a criação de outras formas de avaliação com as mesmas características como têm sido ensaiadas, porque aí trata-se apenas de mudar o conteúdo da orientação, mas o sistema e a lógica de política e de poder é a mesma. O que há é tentativas em diferentes contextos nacionais de desenvolver outras formas de accountability, por exemplo, e isso tem sido tentado em diversos países, formas de accountability mais baseados em noções de narrativa, de processos de comunicação e menos baseadas nestas lógicas estritamente assentes no resultado e numa decisão, num processo de pensamento e decisão a partir dos resultados. Não sei se respondi também nestas coisas, nunca é suposto que precisamos responder a tudo. Muchísimas gracias, Luis. A ver, sumamos unas preguntas más de quienes están allí en Rosario. Claudio, ¿querés hacer un comentario? No, vamos a hacer una pregunta más y vamos a dejarlo a liberar a Luis. Una más conceptual, Luis. Dice así: el concepto de regulación postburocrática ha tenido mucha presencia en la discusión de los cambios en los sistemas educativos en las últimas décadas. ¿Cómo se relaciona el concepto de regulación basada en resultados
con el concepto de regulación post-burocrática. Eu não utilizei a expressão regulação pós-burocrática na minha intervenção, como percebeste. Isso significa que eu não sou um adepto de utilização da expressão regulação pós-burocrática. Bem. Acho que a utilização da ideia de regulação pós-burocrática, como outras, gera algum equívoco. Por exemplo, é como a utilização do termo governance. Há quem utilize o termo governance para propor ou idealizar ou modelizar uma nova forma de fazer. Também há quem utilize o termo regulação pós-burocrática para criticar, aparentemente criticar a burocracia e propor uma nova forma de conduzir. Eu não me situo nem próximo de uns, nem próximo dos outros. Há pessoas que utilizam a expressão regulação pós-burocrática para caracterizar um tipo de regulação que tem como traços fundamentais a passagem de uma condução baseada no dispositivo, no aparato legal e normativo, ou mesmo no aparato ideológico expresso, para uma forma de regulação que se baseia nos resultados. Eu prefiro utilizar a expressão regulação pelos resultados, porque a regulação pós-burocrática, como a regulação baseada pelos resultados, pode ser uma forma de regulação burocrática ou de intensificação da regulação burocrática. Por isso eu não gosto de utilizar o termo regulação pós-burocrática. Prefiro utilizar a regulação baseada nos resultados e perceber que, em determinados contextos, a regulação baseada nos resultados permite uma intensificação de uma regulação burocrática, que, noutros contextos, permite a intensificação de formas de regulação baseadas no mercado e que também não deixam, por isso, de terem um sentido burocrático, pelo menos seguindo o entendimento weberiano da burocracia. Portanto, não há nada de mais burocrático no sentido racionalizador do que uma avaliação. Em certo sentido, a avaliação é um dispositivo que tem uma forte carga burocrática no sentido weberiano, não é? O problema é que muitas vezes na investigação educacional as pessoas não dialogam ou não dialogam o suficiente e depois podem-se criar alguns mal-entendidos. Portanto, a minha intervenção relativamente à regulação baseada nos resultados não é para dizer que com ela a regulação burocrática acabou e começou uma outra pós-burocrática. Não, é falar dela como uma forma particular de regulação que pode ter ou nos ajudar a perceber a intensificação da burocracia, da burocratização, como alguns autores mostram, ou o reforço das forças e da condução pelo mercado, ou, como muitos autores mostram, e nos quais eu me aproximo, nomeadamente os autores da sociologia neoinstitucionalista americana, de formas combinatórias e de montagem de processos de regulação. É disso que eu estou mais próximo, da coexistência, da hibridação, da tensão entre formas de regulação e não da preferência ou de advogar que se passou de uma regulação burocrática para um pós-burocrática, que eu não advogo, nem nunca advoguei, nem os estudos feitos na Universidade de Lisboa uma vez advogaram. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Não. A gente continuaria mais falando, mas acho que você tem que trabalhar ou comer. Não sei. Eu estou a trabalhar. Aqui também. Estou aqui convosco, eu estou aqui com muito gosto, mas estou a trabalhar convosco. E é com gosto. Mas realmente tenho outras responsabilidades a seguir, tenho outras questões para resolver em agenda e por isso peço desculpa. Um abraço para todos, para os que eu estou a ver e para os outros que eventualmente estejam a acompanhar. E foi um gosto. Bom, muito obrigado, Luís. Aqui vai um grande abraço, um aplauso para você. Então, e a gente continua falando, tá bom? Espero que sim. Un abrazo para todos. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, también por
la A transmisión a ustedes, vivo un honor, de los lugares de los que hechos. sigan las jornadas. Bárbaro, gracias. Muchísimas. Bueno, y gracias a todos. Espero que se haya escuchado un poco y entendido un poco, pero entre el sonido y el portugués de Portugal, que es así, no tem jeito, pero bueno, de todos modos están los materiales y están, digamos, podemos agregar y mandar en el blog algunos textos de Luis Miguel, estos últimos. Pero bueno, me parece que valió la pena esta última pregunta que acercó Jorge para seguir nuestras discusiones teóricas sobre estos temas. ¿Cómo sigue, Mariano, esto? Ajá. Bien, 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 bien. Sí. Cerramos y vemos, conectemos la otra compu. Sí, acá estamos. Inicialmente pensamos en una aula híbrida y por eso estamos acá, que es la única que tiene esta característica. Con esta metodología, ¿no?